Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos 7. Estamos quase que exatamente no meio da carta de Romanos. E esse momento da carta, Paulo está preocupado em dar algumas respostas a respeito do meu relacionamento com esse Jesus. Ele não quer correr o risco de que aquela igreja em Roma se perverta ou perca o rumo, o propósito, tanto com o coração que não se preocupa com a lei do Senhor, ou com o coração aprisionado numa lei que o Senhor já nos absolveu. Eu aprendo com esse texto, queridos, de Romanos 7, talvez um dos textos, eu sempre falo que tem os textos difíceis, mas esse é muito difícil. Porque ele tem algumas ideias que, se a gente não trabalhar, a gente pode cair em alguns erros. Veja, o cristianismo nos ensina a ser radicais, porém não extremistas. A radicalidade é a ideia de alguém que vai na raiz. O extremismo é alguém que sai de um polo e vai para o outro. E Paulo vai exatamente dizer para nós, não sejam extremistas. A bênção está no equilíbrio. E ele vai dizer exatamente a respeito da lei, onde ele vai encontrar, dentro de uma comunidade da igreja de Roma, um grupo de judeus, que na sua característica tinha a lei como uma coisa mais forte, mais importante. Mas também tinha um grupo de gentios, não de gente gentil, né, gente boa, mas aquela gente que não era judaica, que tinha uma característica de não experimentar as normas da lei e, portanto, não viver com a lei e não viver debaixo da lei. Então, para esse grupo, onde você tem que falar sério para alguns e falar sério para outros, mas falar coisas diferentes, foi que Paulo escreve exatamente Romanos 7, principalmente de 1 a 13. Portanto, eu quero fazer primeiro a leitura para que a gente tenha uma ideia corrida do texto e depois eu quero tentar esmiuçar um pouco o que realmente Paulo queria dizer. Numa linguagem complexa, mas na verdade Paulo queria dizer algo muito simples. Não despreze a lei, mas não dependa dela para a sua salvação. Não despreza a lei, mas não dependa dela. Romanos 7, então, vai começar assim. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Na sua Bíblia, talvez, contra a caducidade da lei. Né? Que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento,
produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Linguagem complexa, difícil. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Senhor, eu quero mais uma vez dizer, tem misericórdia de nós. E, por favor, faz com que essa palavra complexa seja transformada em vida e bênção para nós. É isso que oramos no nome de Jesus. Amém. Paulo e a lei já estava bem claro. Paulo não tinha um apreço pela lei. As expressões dele ao longo de Romanos vai dizer que a lei tem um papel e esse papel precisa ser definido. Ela produz ira, ela define o pecado como transgressão, ela condena o pecador, a lei conscientiza do pecado, ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Isso são todas descrições de palavras de Paulo a respeito da lei. Mas Paulo, nesse texto, está dizendo exatamente o seguinte: qual é a função, o papel da lei na vida do crente? Ela não pode ser aquela que rege o crente, porque o que rege o crente agora é Jesus Cristo. Por isso ele, nos primeiros versículos, vai dizer, não dependa da lei. E ele vai estar dando resposta àqueles que gostam de viver debaixo da lei. E a gente chamaria de gente que gosta de viver naquilo que a gente chama de legalismo. O legalista é aquele que não consegue pensar no relacionamento dele com Deus como relacionamento, mas ele sempre pensa em cumprir regras para que Deus se agrade dele. O legalista não consegue ver a sua felicidade num relacionamento com Deus, porque ele precisa que você esteja, de alguma forma, sofrendo alguma sanção da lei. O legalista nunca consegue viver relacionamentos saudáveis em amor com Cristo, por quê? Porque a lei é o jeito dele se relacionar com Deus. E quando nós olhamos para o texto, o problema dos legalistas aqui é exatamente que eles acreditam que a lei é um bom marido. E que esse marido vai satisfazer as suas necessidades. Mas Paulo vai dizer que não. Então ele vai dizer, vocês conhecem a lei? E é bem provável que eles estejam falando a quem? Nesse momento ele estava falando a quem conhece lei. E os judeus conhecem a lei desde criancinha. Por isso o versículo 1 ele vai dizer, meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Quando a gente olha para essa expressão, ele está dizendo, olha, se vocês entenderem quem os libertou do império das trevas e quem é o Cristo, que é o noivo da igreja, né, vocês não vão querer mais ficar nesse relacionamento que vocês estão. Mas o único jeito de resolver, e aqui eu não estou dizendo nada sobre os nossos tempos atuais, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui ao que está dito a respeito de segundo casamento, divórcio. O texto está pegando uma ideia da época, e a ideia da época é exatamente essa. Uma mulher naquela época não poderia casar-se ou juntar-se ou conceber matrimônio com outro marido enquanto seu marido estivesse vivo. Porque se ela fizesse isso, ela estaria cometendo adultério. Vocês não podem depender da lei
e de Cristo ao mesmo tempo. É isso que Paulo está querendo dizer. Versículo 2, 3, ele vai dizer: por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro marido enquanto este marido estiver vivo, o seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. O que Paulo está estabelecendo aqui é que os judeus, principalmente chamados judeus judaizantes, cristãos judaizantes, eram aqueles que ainda queriam viver em dois relacionamentos. Um relacionamento com a lei e um relacionamento com Cristo. Então eles usavam a expressão, usavam uma vida mais ou menos assim: Cristo mais a lei mais Cristo. Sabe quando você percebe alguém que não consegue ver a sua felicidade apenas em Cristo e vai dizer assim: tá, mas você está fazendo isso? Não estou fazendo isso. Então você não está fazendo o que Jesus manda. Então você pode perder a sua salvação. Sabe quando a pessoa não está feliz com a sua salvação? E ele sempre está querendo colocar um peso sobre você? É exatamente isso que Paulo está dizendo àqueles homens. Olha, vocês estão casados com Cristo. Essa lei, você não pode mais casar com ela porque você já morreu para ela. Você já está separado pela morte. O divórcio foi a morte. Você morreu para a lei. Não que a lei morreu, você morreu para a lei. E para a gente entender isso, eu gostaria que você abrisse lá em Atos 15, e nós vamos ler um pouquinho da história, da cena dos apóstolos numa grande discussão na igreja de Jerusalém, quando eles experimentaram, Pedro experimentou, Paulo experimentou, Barnabé experimentou, gente sendo salvo. Gente judia e gente gentia sendo salva. E aí eles vêm trazer o relatório, como Josias veio trazer o relatório. E aí, de repente, alguém começou a colocar um peso naquilo que não deveria ter. Versículo 5, de Atos 5. De Atos 15, versículo 5. E se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Quem tinha que fazer isso? Os crentes gentios que tinham aceitado a Jesus e que nunca obedeceram essa lei de Moisés, porque não estavam sob essa lei de Moisés. Então, esses do partido fariseu que tinham crido, estavam dizendo para eles: não, mas eles têm Jesus mais a circuncisão e obedecer às leis de Moisés. E aí no versículo 6, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e dirigiu a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para os gentios, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Aleluia. Paulo está fortalecendo então aqui no livro de Romanos, dizendo que divorcie-se da lei. Você não pode viver com Cristo e viver a lei, porque a lei é ineficiente para gerar vida. Porque a lei é ineficiente para resolver o maior problema que você tem. Na verdade, a lei vai ser aquela que vai mostrar o quanto você está perdido. Mas ela não tem poder de mudar a sua vida. Tanto é que se você quiser obedecer
toda a lei, você vai infringir algum deles, e no momento que você infringir um dos mandamentos, ou uma das leis, a lei vai dizer, a alma que pecar, esta morrerá. Então, a lei é um marido exigente demais, que cobra demais do seu cônjuge aquilo que o cônjuge não pode dar. É um marido opressor, mas é ineficiente também. Olha o versículo 4 e 5 de Romanos 7. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos frutos para a morte. A lei não gera a vida em nós. Cristo gera a vida em nós. A lei não faz com que as pessoas tenham vida. A lei pode nos preservar da morte, se não desobedecermos, mas a lei não pode produzir vida. Então, regras não podem salvar você, porque a mínima imposição da lei e você quebrar essa lei, você já está condenado. O único jeito, então, é você romper com isso, porque Cristo é eficientemente poderoso para te dar frutos de vida. É isso que ele está dizendo no versículo 4. Você tem que romper com esse conceito, com essa maneira de viver a lei, porque você precisa pertencer a outro. Você precisa separar desse marido opressor. E o único jeito de separar desse marido opressor opressor é morrendo. Veja, não mata o marido continua vivo, mas morre você. É você que precisa morrer para esse conceito de achar que ele pode mudar a sua história, ele pode cuidar de você e ele pode te dar vida. Ele não pode te dar vida, a lei não te dá vida, a lei só mostra o quanto você é pecador. Quem gera a vida é esse Cristo, é Ele. E é isso que você tem que abraçar, é isso que você tem que morrer com Ele. Já falamos isso em Romanos 6. Quando nós morremos em Cristo e morremos com Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida e agora Ele se torna o nosso Senhor. É nessa relação de amor que nós temos com Ele. Então quem vive em Cristo, desfruta de todas as bênçãos de Cristo, cumpre a lei em Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Então, os propósitos que a gente tem para morrer com Cristo, para a lei, primeiro que a gente vai pertencer a Ele, não mais pertencer à lei. E o segundo, a gente vai desfrutar dos frutos para Deus e não para a morte. Porque a lei impede a vida no Espírito de fluir. Olha o que diz o versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Eu não sei se você consegue entender isso, mas eu consigo ver isso quando você conversa com as pessoas. E às vezes vem alguém conversar comigo e eu percebo que essa pessoa ainda não experimentou a nova vida em Cristo. Ele está ainda com o conceito que a vida cristã é um conjunto de regras e normas que precisam ser obedecidas. Essa pessoa vem com a cabeça baixa. Essa pessoa vem com um sentimento de culpa muito grande. Essa pessoa vem com um sentimento de tristeza. Essa pessoa vem com um sentimento de desconfiança. Qualquer momento ela vai cair, vai ser destruída a vida dela. Essa pessoa não tem confiança, nem alegria, não desfruta nenhum tipo de relacionamento. É lei. E não sei se você lembra, se você já ouviu as histórias dos antigos, daquelas pessoas que casavam simplesmente por uma conveniência. O pai de um achava que a filha de outro seria interessante para casar, porque tinha uma fazendinha. Então, não havia nenhuma relação de amor, não havia nenhum namoro,
Não havia nada, havia um contrato. E a partir daquele momento eles eram apresentados, um para o outro. E aí, tinha que aprender a se relacionar um com o outro. Que tipo de vida eles viviam? Sabe o que eles diziam para nós hoje? Se a gente tivesse um diálogo 50 anos atrás, pudesse perguntar para eles, mas escuta, como é que você vai casar sem conhecer? Você nem ama. O que eles iam responder para nós? A gente aprende. A gente vive. E para que isso? Talvez você lembre da sua avó, do seu avô. Sua avó nunca amou o seu avô, mas viveu com ele 50 anos. Qual era a alegria dela desse relacionamento? Era um relacionamento opressor, a maioria das vezes batia na mulher, ela tinha que ficar calada, tinha que dar filhos para ele, e tinha que ser filho homem para poder dar trabalho, porque se desse muita filha mulher, é problema, tinha que arrumar outra mulher para dar filho homem. Mas por que ela ficava nesse relacionamento? Porque ela entendia que se ela saísse dali, teria dois problemas. Primeiro, ela seria envergonhada. Segundo, quem ia suprir e quem ia cuidar dela. Mas Jesus é diferente. Aí quando você conversa com alguém que experimentou a lei da vida e o modo do Espírito Santo de agir, você vê ele no relacionamento alegre com Jesus. Não tem uma regra que diz assim, não pode adulterar. Por quê? Porque não tem essa premissa, porque o amor e a alegria de estar junto é um amor que faz ser dela e dela minha. Isso, eu lembrei de uma música agora. Né? Essa cumplicidade, esse amor, essa maneira de viver, esse relacionamento aberto e feliz, porque se ama em Cristo Jesus. E se ama, um ao outro se ama, porque conheceu, porque desfrutou, porque sabe que essa pessoa é a melhor para mim. E permanece 30, 40, 50 anos, porque a única prisão desse relacionamento é o amor. E aí vive feliz. E aí experimenta isso. Paulo está dizendo, se você ficar na lei, você vai sempre ter um sentimento que o seu marido é opressor, a lei é opressora. Você sempre vai ter um sentimento que você não cumpre com ela, que você não agrada a ela, que você não agrada o seu cônjuge, que ele não gosta de você e que você não consegue fazê-lo feliz e ele não te faz feliz. Mas você precisa entender que a nova lei agora é um casamento em Cristo. E quando você casa em Cristo, você começa a viver em Cristo e desfrutar de Cristo, o poder da lei morre. Eu sempre brinco, ninguém precisa dizer, faça-se cumprir. Você tem a obrigação de beijar a sua esposa todos os dias. Faça-se cumprir. Você precisa abraçar o seu cônjuge todos os dias. E a partir desse momento, senão levará sanções. Não. É isso que Paulo está dizendo aqui. A lei não pode ser, você não pode estar casado com ela porque ela não pode saciar você. E o saciar da lei seria exatamente te fazer justo. A lei não te pode fazer justo, mas Cristo te faz justo. Ele te justifica. Então pare de viver nessa lei. E não aceite quem queira colocar lei sobre você. Não aceite quem quer colocar cabresto sobre você. Não aceite aqueles que amam ver a sua infelicidade. Tem crente legalista que ama ver a gente oprimido. Aí aí nessa hora, o grupo de gentil da igreja aplaude Paulo. Paulo, é isso mesmo, nada de lei, fora lei, quase que eu dou outro nome aqui. Fora lei, nada disso, nada de lei. Porque a lei atrapalha. Coitados, não podem fazer tanta coisa, está aí vivendo às custas da lei, viva às custas de Cristo, porque nós aqui temos liberdade. Aí Paulo fala assim, espera só um pouquinho, a bênção não está nem no extremo nem no outro, a bênção está no equilíbrio.
E aí ele passa a falar exatamente para o pessoal sem lei. Aquele pessoal que diz que a graça é maravilhosa e a gente pode viver de qualquer jeito, a lei não pode ter poder sobre a gente. Chamados de antinomianismo, ou antinomianos, ou libertinos. É gente que vai para o outro extremo. Culpa a lei e seus problemas, rejeita a lei, declara totalmente livre das exigências da lei e transforma a liberdade em libertinagem. Paulo vai dizer para eles, vocês precisam da lei. Aí todo mundo fica assim, Paulo, não estou entendendo. Você diz que a lei é inútil para trazer felicidade, você diz que a lei é inútil para trazer justificação, que a lei não nos torna justo, a lei só nos condena, que a gente tem que largar a lei e agora você fala para a gente que a gente precisa da lei? É isso mesmo. Vocês precisam da lei. E Paulo agora muda, então, o conceito de casamento para falar de um conceito de diagnóstico. Que a lei é necessária exatamente para dar um diagnóstico de como é que a gente está com Deus. A lei serve exatamente para fazer um raio-x, para ver o que está errado. Por isso, a primeira coisa que ele vai dizer no versículo 7, que por que eu devo não desprezar a lei? Porque eu preciso da lei, porque a lei revela o meu pecado. A lei revela quanto eu estou pecador. Que diremos então, versículo 7? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo está dizendo, então, despreza a lei? Não, você não pode desprezar a lei. Porque a lei vai revelar o quanto você está doente do pecado. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte, os 9 primeiros mandamentos da lei são objetivos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Todos esses mandamentos são objetivos. E qualquer tribunal da terra não pode legislar sobre eles. Aliás, qualquer tribunal da terra pode legislar sobre eles, fiscalizá-los e condená-los. Mas o 10º mandamento, não cobiçarás, é subjetivo. Pertence à jurisdição do foro íntimo. E nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. A lei de Deus, porém, penetra como um raio-x e faz uma leitura dos propósitos mais secretos do nosso coração, trazendo à luz seus desejos pervertidos. Assim, a função da lei, o Bruce vai dizer, é revelar aos homens e sua pecaminosidade e sua incapacidade. Também revelar sua necessidade daquela libertação que somente a graça de Deus pode efetuar. Paulo, então, está dizendo aquele outro grupo que achava que não precisava de lei, nós precisamos da lei, mas não para nos salvar, exatamente para mostrar o quanto nós estamos pecadores, porque antes de existir a lei, a gente não sabe que está errado, a gente não sabe que está doente, mas somente a lei faz a gente perceber o quanto estamos doentes. Você percebe que a pessoa passa por você e diz assim, começa a se queixar de dor de cabeça, mas vai andando. Aí um belo dia as dores de cabeça aumentam e ela resolve procurar um médico. E ela vai no médico, e o médico faz um exame, um raio-x, uma tomografia e descobre que ele está com câncer. Antes disso, ele não sabia que estava com câncer. Mas ele já estava sofrendo as consequências desse câncer. Ele já estava doente. Então a lei é esse espelho que revela como nós estamos e como nós somos. Então, para um tratamento adequado, é necessário, então, saber que o pecado é uma doença, mas que a lei, então, é esse exame, esse diagnóstico que Deus deixou para nós, e a graça é a cura. Mas é necessário que a gente saiba que cobiçar é pecado, para a gente poder entender que nós estamos em pecado.
Nós precisamos entender que essa lei, ela é para revelar. Exatamente por causa disso, porque quando nós nos confrontamos com a lei do Senhor, nós percebemos o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos da graça de Cristo para que a gente tome postura de mudança de vida. Então é por isso que Paulo vai dizer a este grupo da igreja, dizendo assim: ei, vocês estão mais doentes do que vocês imaginam. E vocês precisam de cura. Por isso vocês precisam de valorizar a lei. Porque além dela revelar o pecado, ela provoca pecado. Olha só o que diz lá o versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Isso quer dizer que a lei traz à tona o pecado, aguça o pecado e faz com que ele venha à tona. E a história que eu queria lembrar para vocês é a história de Adão e Eva. Como a gente conhece na literatura a respeito do fruto, é um fruto proibido. Havia uma lei, aliás, não havia lei, quando Deus dá a lei, ou seja, dá um código ético. E qual era o código ético? Aqui todas as árvores vocês podem comer, menos uma, essa árvore aqui, você não pode comer nada dela. Neste momento, essa árvore se tornou proibida. E por isso, aguçou-se o interesse e o desejo cobiçoso para desfrutar, para saber o que é que Deus não permitiu colocar essa árvore e a gente usar. E a gente aprende isso, e a gente percebe isso do versículo 8, porque a gente é aguçado a isso. Você passar, tá todas as portas abertas, e tem uma porta trancada escrita, não entre, já dizia Roberto Carlos, né? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. E a gente tem esse senso. A lei parece que aguça isso na gente. Quando tem algo proibido, parece que isso é mais interessante. Você vê um conceito do islamismo, né? Bota burca nas mulheres e acha que isso não vai trazer nenhum desejo aos homens. Muito pelo contrário, o homem está pensando, meu Deus, o que tem atrás dessa burca? O que tem atrás dessa burca? A lei tem essa característica. E por que ela é boa? Ela é boa exatamente porque os judeus e todos os outros pensavam o seguinte: se você não praticar, você não cometeu pecado. Mas Cristo está dizendo o seguinte: o pecado não é o que você faz, mas é o que está nascendo lá dentro do seu coração. E se isso está revelando em você algum desejo, é porque em você isso está vivo. Por exemplo, se você não tiver nenhum problema com dinheiro, mas nenhum problema, aliás, são poucos, né, que não tem problema com dinheiro. Mas assim, de questão de ganância, se alguém derrubar um maço de dinheiro na sua frente, é instintivo que você vai lá pegar e vai logo encontrar essa pessoa. Sabe por quê? Porque ali não houve nenhum aguçar de alguma coisa interna dentro de você. Agora, se você tiver uma queda com isso, você vai olhar, vai ver se não tem uma câmera, vai ficar procurando, por quê? Porque aquilo te aguçou, é proibido. E aí a gente quer viver isso. Mas a lei não faz a gente pecar. O que faz a gente pecar é o pecado. Por isso que do 9 ao 12, ele vai dizer: antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado para produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa, mas o pecado é que é o grande problema. O problema não é a lei, o problema é o pecado que eu tenho. Porque se em mim não tiver
um não cobiçarás, não tiver tão forte, se em mim, dentro de mim, isso não for forte, não for o meu ponto fraco, essa lei não me diz respeito. Eu não preciso dela no sentido de que ela vá me condenar. Ela me absolve. A lei é boa. A qualidade da lei, então, santa, justa e boa, reflete esse caráter de Deus, sendo a cópia das suas perfeições e traz a impressão do próprio Deus. Essa lei é a lei de Deus. É boa, é perfeita, é agradável. É uma lei que me ajuda a preservar a vida no sentido de que se eu obedecê-la, não vou sofrer sanções. Aliás, a gente sabe disso. Porque eu não roubo. Não porque a lei diz não pode roubar, mas que isso não faz parte do meu caráter, porque isso afeta o caráter do meu Deus. Porque eu devo ter a postura, então, de olhar a lei como boa, porque realmente ela me preserva, porque se eu obedecê-la, me preservará a vida. O problema é que ela revela o quanto eu sou pecador. E o pecado consegue fazer uma coisa boa se transformar numa coisa má. William Barclay vai dizer, o pecado tomou uma coisa, a lei, que era santa, justa e boa, e a torceu em algo que serve para os fins do pecado. O terror do pecado se vê no fato de que pode tomar uma coisa valiosa, esplendorosa e formosa e fazer dela um instrumento do mal, isto que o pecado faz. Ele distorce as coisas. Aquilo que é bom, ele faz aquilo virar mal. Se você começa a servir as pessoas, com o pecado isso se torna uma escravidão, um sentimento de usura, de desrespeito. Quando você tem a sua sexualidade com o pecado, vira sensualidade, licenciosidade, tudo está distorcido. A lei é boa, o problema é o pecado. A lei serve para preservar a vida. Mas por causa do nosso pecado, ela nos revela quem somos. E ela nos mostra o quanto estamos doentes. Por isso, ela é contra nós. Paulo então está dizendo aqui, para de culpar a lei. Não despreza a lei. Valoriza a lei. Sabe por quê? Porque a lei vai fazer com que você tenha uma postura sincera e correta a respeito do seu pecado. A lei vai fazer com que você não varra o pecado para debaixo do tapete. As leis do Senhor, as leis morais de Deus, vão dizer para você que tem coisas erradas que precisam ser trabalhadas pelo poder de Deus em Cristo Jesus em você. Mas você não vai conseguir viver de qualquer jeito. Então, o resumo de Paulo é exatamente essa. Paulo conseguindo dar bordoada em todo mundo. Ninguém saiu ileso desse sermão de Paulo. Porque quem vivia na opressão da lei, ele vai dizer, não viva assim. Não dependa da lei. Quando o seu cristianismo está cheio de regras pesadas, que lhe trazem insatisfação e opressão, você está casado com a lei, não está casado com a graça. E a cruz é a saída perfeita para romper esse relacionamento escravizante, para viver uma nova vida. A lei não te justifica, a lei não te abençoa nisso. Mas se você está desprezando a lei e vivendo de qualquer jeito, se o teu cristianismo não tem nenhum parâmetro, nenhuma lei moral, você faz o que quiser, do jeito que quiser, você está traindo Jesus com um amante chamado pecado. E a lei é essa madrinha de casamento, que diz assim, o que você está fazendo? Sabe madrinho e madrinha de casamento que funciona? Porque tem os padrinhos que não funcionam para nada. São só presépio, né? Só no dia do casamento. Mas tem uns que assumem o papel mesmo. Ei, fulano, como é que tá lá? Tá cuidando bem da fulana? Olha, você me chamou para ser testemunha de casamento, hein? Quem tem um padrinho assim? De vez em quando liga para você e pergunta como é que estão as coisas no casamento. Oh, Deus, revela, mostra, faz. Próxima vez que você for convidada
convidado para ser madrinho, padrinho, testemunho de casamento, fala para a pessoa o seguinte: olha, eu vou ser, mas eu vou ser aquele cara que sempre vou estar perguntando como é que vocês estão. Não despreza ela. Sabe por quê? Porque a lei vai te evitar de adultério, de se misturar. A lei vai dizer o seguinte: você não precisa me obedecer porque eu vou te salvar. Mas você, me obedecendo, você vai agradar o seu Senhor. Me obedecendo, você vai agradar o seu noivo. E o seu relacionamento vai ser maravilhoso. Por isso que a gente vê dentro da igreja pessoas mortas espiritualmente. Gente que está há muitos anos, mas que não entenderam que há uma lei, sim, e que ela precisa ser obedecida não por obrigação, mas por amor. É por isso que 1 Coríntios 11, 28 até o 32 vai descrever isso na ceia. Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Essa expressão não é que dormiram, nem que morreram, mas que estão mortos espiritualmente. E que vivem a vida cristã de qualquer jeito, como se não houvesse lei. Então, o que Paulo está propondo é o que os reformadores chamam de o terceiro uso da lei, que é exatamente liberdade para cumprir a lei, como um terceiro grupo. Os que estão livres para cumprir a lei conseguem manter esse equilíbrio que eu falei do começo. Eles se regozijam tanto na liberdade da lei, que lhes traz justificação e salvação, santificação, como na liberdade para cumpri-la. Deleitam-se na lei por ser a revelação da vontade de Deus, mas reconhecem que a força para cumpri-la não provém da lei, mas do Espírito Santo. Assim, os legalistas temem a lei e estão sujeitos a ela. Os antinomianos detestam a lei e a repudiam, mas os livres para cumprir a lei amam a lei e desejam cumpri-la. Queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar com você. Paulo, tem lei? Sim e não. Tem lei se você acha que pode viver de qualquer jeito. Existem princípios que você precisa se reger para que você viva um relacionamento com Jesus autêntico. Tem lei, Paulo? Não, não tem. Um relacionamento autêntico você não precisa de lei. Não se deixe ser preso por nenhuma lei, nenhuma norma, nenhuma prática, porque elas não te salvam, nem te justificam. Não vá para os extremos. Os extremos são dos extremistas. Seja radical, porque os radicais vão à raiz, e a raiz é Jesus. E quando você vive um relacionamento com Jesus, o fim da lei é Ele. Por isso eu quero orar com você nessa noite, dizendo: Senhor Jesus, eu quero viver esse relacionamento verdadeiro e autêntico com o Senhor. Mas eu quero te obedecer, não por obrigação, mas porque eu te amo. E eu te amo de todo o meu coração, de tal forma que se o Senhor me pedir algo que eu não consigo, eu vou dizer: eu não consigo, eu preciso do Senhor e do teu Espírito para viver esses valores. Senhor Deus, nessa hora nós oramos e colocamos diante do teu altar esta igreja. E se tem alguém aqui, Senhor, que está vivendo a opressão
de um conjunto de regras, de leis, de normas, ou talvez ele não se sinta perdoado, nem se sinta amado, nem se sinta cuidado pelo Senhor, porque os pecados que ele tem, que ele carrega, os condena, os deixa preso. E por isso, quando ele olha para a lei, a vê como uma inimiga, como um marido opressor, como um marido violento, como alguém que exige demais, Senhor, liberta agora essa vida em nome de Jesus, e que ele e ela agora entenda que essa libertação só virá no momento que houver uma morte dele e dela em Cristo Jesus. Senhor, que nessa noite haja conversão, que ninguém mais viva sob esse jugo da opressão da lei, nem da condenação, mas que haja libertação em Cristo Jesus, que haja conversão e um novo relacionamento contigo. Senhor, aqueles que vivem como se não tivesse lei, que o Senhor manifeste a lei no coração deles, e que nessa noite eles sejam incomodados pelo Espírito Santo de Deus, para viver a lei do amor do Senhor, e que a tua igreja cresça, não nos extremos, mas na radicalidade de viver com Cristo de maneira abençoadora. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Amém, amém, amém.